Boa noite, aluno da Uniso Virtual, sejam todos bem-vindos. Eu vou usar o comecinho aqui para dar alguns recados, né, diante desse novo anúncio do governo do estado. Eu ainda, no horário da gravação desta aula, não recebi uma orientação para com as avaliações, se a gente posterga, se contribuímos no sentido de conversar com o aluno, se a gente faz essa avaliação virtual, se a gente espera um pouco mais. Então, acredito que até o nosso próximo encontro já tenha sido definido isso e, conforme for, sem prejuízo aos alunos, também levando em conta as questões de saúde, saúde da nossa mente, né? A gente vai tentar adequar e adaptar tudo isso sem perder a qualidade de ensino, enfim. Espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, né? Eu ainda fiquei com essa questão de aulas gravadas por conta da pesquisa que vocês avaliaram, né? E ali está definido que é um método bom ou razoável, né? E fica gravado, o aluno pode ter acesso em outros momentos, pode fazer a revisão dele que quiser, enfim. Então a gente segue nesse sentido. Notícias aí também para Sorocaba, né? Diretamente do Supremo Tribunal Federal, né? E assim seguimos para falar hoje de maneira específica da comunicação de crise. Lembrando que na aula passada nós argumentamos sobre o plano, né? Todo o plano que precisa ser direcionado, montado, juntamente com o manual de crise. E aí, nesse sentido, a gente vai fazer uma aula específica, muito provável a próxima, sobre a montagem do comitê, né? Para que fique bem claro como que se monta esse comitê ou gabinete, né? De gestão da crise e assim por diante. Bom, não tem como não iniciar a aula falando da troca do ministro da Saúde, né? No meio da pandemia. Apesar de ideologicamente estar bem contrário do que prega o presidente, eu concordo, porque alguém para gerir a gestão da crise precisa estar minimamente alinhado com os pensamentos e os fluxos da organização, no caso aí o primeiro setor, né, o governo nacional, e quando há tantas divergências, né, de pensamentos, enfim, fica um tanto quanto difícil, desafiador, e o Mandetta já sabia que isso aconteceria, então, deu entrevista para a Rede Globo e fez outras coisas tantas que eu não sei se isso, como gestor da crise, se ele ajudou ou se mais afrontou o presidente, ajudou a ter picuinhas. Eu não sei o quanto essas atitudes, principalmente da última semana, dos últimos dias, foram sadios para aquilo que é o propósito dele maior, que é cuidar da saúde, né, da população aí Então acho que a troca se faz necessário e esse é um ponto que quando a gente tem um gerenciamento de crise longo, normalmente acontece, porque o estresse é muito grande, é violento, é muita gente falando, a opinião pública borbulhando. Então, assim, você vê que a gente no começo que era favorável ao isolamento, pouquíssimas pessoas contra, agora você já sente um certo equilíbrio, daqui a pouco as pessoas, né, estão furando o isolamento, enfim. Né? Então, a minha primeira ponderação era sobre essa questão da troca e do ponto de vista da saúde e do gerenciamento, acho que se fez importante, né? E pode ter certeza que não temos santos, né, nessa história toda, ainda mais quando se trata do viés político, são pessoas vividas, com histórico, experiência e bagagem e sabem muito bem o que estão fazendo e as brigas que estão comprando, enfim. A decisão hoje, né, de postergar aí o isolamento social, né, a questão do isolamento horizontal
até 10 de maio, na minha singela opinião, o Dória acerta, apesar de ser contra diversas outras coisas que vêm acontecendo, principalmente o aproveitamento que ele tem tratado isso como talvez um palanque político, e aí fica uma discussão para as outras aulas, né? Mas é assertiva porque você vê um certo relaxamento. Quanto mais no interior, tá mais relaxado ainda. Então, eu acho que ele toma essa atitude mais enérgica, desde que tanto o Pacto Federativo, né, e a Constituição de 88, que prega o federalismo, ele entra em ação no sentido de manter a autonomia dos municípios. Então, o governador toma a rédea, vai a público e fala isso, e há uma conversa, um diálogo, eu acredito, com alguns municípios, para que os prefeitos e prefeitas tenham uma certa autonomia em analisar, né, a realidade de cada município. Lembrando que o estado de São Paulo é muito grande, né? Então, assim, acho que a nação, se eu não me engano, são mais de 5 mil municípios, e só no estado de São Paulo, 600 e alguma coisa, eu vou até confirmar isso daqui a pouco. Bom, então, nesse sentido, lembrando que cada município pode fazer essa avaliação e reabrindo as coisas de maneira gradualmente, né, avaliando riscos, freando, puxando, tendo poder fiscalizatório, isso é importante, né? O município quer liberar, mas ele tem poder de fiscalização. A partir do momento que você vai abrindo a mão, né, desapertando, soltando, isso tem que ser um conta-gotas, né? Tem que ser um processo lento, então há de se tomar cuidado nesse sentido. Eu acho que é muito importante que essa fala ainda do Dória, porque agora eu acho que ele deixou um pouco de ser político. Porque se ele quisesse de fato jogar para a população, ele ia liberar o isolamento vertical, alguma coisa diferente disso, né? Então eu acho que ele acertou nesse sentido e isso vai de encontro com aquilo que eu penso nesse sentido. E falando de comunicação de crise, é isso todos os dias, boletins, tentando levar os números, tentando ser o mais transparente possível, amenizando brigas e conflitos. E aí é exatamente nesse ponto que eu quero chegar, que quando você tem esse prolongamento, né, da gestão de crise, quando a gestão de crise ela não sai do holofote da opinião pública e da imprensa, porque normalmente a gestão de crise é longa, né? Mas é de médio, às vezes até médio prazo, né? Se você pegar casos e casos, mas o palco, né? O holofote para ela são dias, né? Até meses, mas não com essa intensidade. E aí, diante disso, é importante que a gente tenha em mente que se faz necessário alguém já trabalhando o planejamento em cima das crises institucionais que acontecerão nesse gerenciamento. Já é um segundo passo que o João José Forne fala que a gente precisa pensar e refletir sobre tudo isso. Quando a gente fala de comunicação de crise, né, o João José Forne nunca esquece aí dos públicos de interesse, o quanto é importante e relevante, né, a agilidade, a efetividade, a assertividade da comunicação correta, principalmente o meio como vai chegar essa comunicação para os meus stakeholders. E aí o João José Forne fala uma coisa, mas não adianta essa comunicação só chegar, né? Então, aquela questão da compreensão mútua, da via de mão dupla, né? Você precisa ter canais que essas pessoas criem, de fato, um diálogo, que sejam ouvidas, né? Então, comunicação de crise é o ato de processar
efetivamente as informações sobre um evento negativo com os principais stakeholders, empregados, mídias, clientes, acionistas, fornecedores e tantos outros, conforme a sua natureza. E aqui, nesse momento, é que vocês vão entender por que eu defendo tanto a classificação de públicos do Fábio França, com todo respeito aos nossos autores internacionais, que não vivem a realidade do Brasil, né? Lógico que a gente tem autores internacionais que acabam fazendo análises aqui, né, de empresas no nosso país, mas quando a gente está com um cotidiano, uma realidade às vezes norte-americana, esse processo às vezes não se encaixa, né, nessa nossa realidade, nesse nosso gingado, nessas perspectivas culturais. E aí, é tudo aquilo daquele quadro do Roberto Porto Simões, né, que precisa ser analisado e pensado de fato. O foco da comunicação de crise é criar uma versão para circular no mercado por meio e ações de comunicação tempestiva, objetivas e claras. Esses são os pilares, né? E isso a gente precisa adequar muito bem. Vocês que estão tendo aula também de Media Training, tempestividade significa no tempo certo, no tempo correto, dentro do deadline e assim por diante. Objetiva e claras. Não adianta eu pôr uma pessoa que vai falar termos técnicos que a opinião pública não vai entender naquele momento. Se é um cara que vai falar pelo SUS, o cara tem que entender que a mensagem é para o usuário SUS. E quem é o usuário SUS precisa entender o que aquela pessoa está falando. Não tem como essa pessoa ficar o tempo todo usando dados técnicos, né, ou um linguajar da área da medicina, que a comunicação não vai ser clara e muito menos objetiva. O que isso significa? Que também não tem que ficar protelando ou tentando deixar bonito aquilo que talvez deixe de ser um tanto quanto objetivo e acabe passando outros entendimentos ao público. E aí a minha crítica, a minha primeira observação, ontem, nesse primeiro momento, o novo ministro deveria ser protocolar, seguir o protocolo, né? No sentido de, olha, aceitei o cargo, vou participar agora do processo de transição, vou entender em que momento se encontra de fato tudo isso e vou atuar com as diretrizes do chefe maior do governo brasileiro, mas levando sempre em primeiro lugar a vida e as questões econômicas e outras tantas, enfim. Essa questão da vida e da economia ele deixou que tem que caminhar paralelo, mas ele nem agradou bolsonaristas e nem contra os bolsonaristas, né? Então eu acho que nesse primeiro momento ele deveria ser mais protocolar, seguir uma cartilha, seguir uma regra e assim por diante. João José Forne fala que numa interpretação assim um tanto quanto mais simples, eu ainda preciso, numa comunicação de crises, informar como é que a empresa vai sair disso. Para o meu colaborador, para o meu acionista, para o meu investidor, para o meu fornecedor que está com medo se vai receber ou não vai, se continua fornecendo e assim por diante. O que eles têm para me dizer? E aí eu preciso abrir, eu preciso ouvir essas pessoas. Então aí o João José Forne fala dessa comunicação de via de mão dupla. E aí se colocar na mente dessa pessoa de assim, e como eu fico após a ocorrência dessa crise? Então, como é que o colaborador fica, a família do colaborador fica,
a alta gestão fica, a comunidade local fica, enfim. Quais são os impactos e como é que ela fica? Qual é a parte desse processo todo, né, que vai atingir, de fato, esses nichos, ou melhor, esses públicos?